Senhoras e senhores, moços e moças, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite este encontro motivados pela doutrina espírita nas terras de São José do Rio Preto, quando temos a oportunidade de rever amigos que nos trazem muita felicidade ao coração. O que nós vamos abordar hoje é a trajetória do Consolador prometido. Jesus estava com seus apóstolos e foi João quem anotou no capítulo 14 do seu Evangelho, quando o Mestre disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Foi uma promessa que Jesus fez, e até imaginamos que João, que era muito jovem na época, talvez pudesse ter a esperança de ver o Consolador prometido. Mas o Consolador só veio 1800 anos depois, 18 séculos e meio depois. Mas como se deu isso? Os fatos, os acontecimentos? Ora, temos que viajar para compreender melhor. Todo mundo a bordo, levantando voo, a gente vai ganhando altura e chegamos num ponto em que já podemos ver a nossa terra. América do Norte, Estados Unidos, América do Sul, Brasil. Nós vamos voar para a direita, atravessar o Oceano Atlântico, nos aproximar da Europa. Aqui está a África, a Europa aparece aos nossos olhos, e então baixamos o nosso voo para nos aproximarmos desta área. E foi aqui, na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, que nasceu um menininho, filho de magistrados, e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Todos os nomes dos personagens e das cidades eu vou falar com o viés da língua portuguesa no Brasil, porque são personalidades de diferentes países, locais de diferentes lugares, e então nós vamos falar com a pronúncia com o viés da língua portuguesa do Brasil. E foi aqui então, na França, em Lyon, que nasceu, na cidade de Lyon, o garotinho que acabamos de falar, no dia 3 de outubro do ano de 1804. Ora, Hippolyte tornou-se um mestre, aos 20 anos já era um professor famoso, já havia publicado o curso de prático e teórico de aritmética. Apenas com 20 anos, nesta foto ele aparece com 21. Foi um professor notável. A sua atuação na área do ensino fez diferença, não só na França, mas em vários países da Europa. Mas ele se imortalizou com o pseudônimo de Allan Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos no ano de 1857, no dia 18 de abril. Mas, para chegar até aqui, fatos e acontecimentos precederam o dia 18 de abril. Portanto, nós vamos voltar para as Américas e vamos agora para os Estados Unidos. Vamos enquadrar esta área e então nos aproximamos. Foi aqui, no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, que John Fox, no dia 12 de dezembro de 1847, mudou-se com a sua família para esta casa. Ele, a esposa e as 3 filhas. Ora, acontece que a casa apresentava problemas estranhos. Eles deitavam para dormir, sentiam que a cama vibrava, ouviam um barulho, não é? Ruídos, e levantavam para ver o que estava acontecendo, mas não viam nada. Até que foi no dia 31 de março de 1848, que, muito incomodado com os barulhos, eles desceram até a adega da casa. E então o barulho continuava, não sabia o que era. E Kate, a filha mais nova, ela devia ter aí uns 10 anos, ela não tinha aquele medo que os adultos tinham do demônio, do diabo. E então, como existia aquele barulho todo, ela, de forma irreverente e até infantil, falou assim: Senhor dos pés rachados, o senhor consegue fazer o que eu faço? E bateu palma. E aí escutaram uma palma idêntica. A outra, Margarete, disse: o senhor faz o que eu faço? E bateu palma 4 vezes. Ouviram 4 palmadas.
Então, a mãe disse: é um ser humano que está aí? Deu uma palmada. Se não for, dê duas. Ouviu 2 palmadas. Então ela perguntou: é um espírito? Confirme com uma palmada ou então dê 2. Escutou uma só. É que ali estava o espírito de Charles Rosmar, que havia sido assassinado nesta casa tempos antes. Ele era um mascate e se hospedou nesta casa, e os moradores antigos daqui o assassinaram e o sepultaram na adega. Então iniciou-se um diálogo através de pancadas. A mãe perguntou a idade dos filhos em ordem crescente, e o espírito, através de palmadas, indicava a idade de cada um na mais perfeita exatidão. Ora, chamaram vizinhos, chamaram pessoas de outra cidade, e o fato foi tomando corpo e volume. Isso em 1848. Nesta época, quando isto começou a acontecer em Hydesville, chamando a atenção das pessoas, Allan Kardec estava na maturidade dos seus 44 anos. Ora, este fato aqui teve grande notoriedade e virou uma febre nos Estados Unidos. 2 anos depois, era muito comum na sociedade americana as pessoas se reunirem em torno da mesa e fazerem perguntas aos espíritos. Daí, começaram a sofisticar, colocavam às vezes um alfabeto, de início, cada letra correspondia a um número, e então formavam-se palavras ou até frases curtas, utilizando-se o número de batidas correspondente à letra. Por exemplo, letra A, 1 batida, letra C, 3, e por aí vai. Ora, isso em 1950, 3 anos depois, tornou-se uma febre nos salões da Europa, particularmente em Paris, na França. As pessoas se reuniam, vamos dizer assim, as pessoas que tinham um tempo a mais, que pertenciam a uma classe social mais acentuada, se reuniam em clubes, se reuniam em casas e evocavam os espíritos através das batidas, e isso ganhou notícia em jornais. E assim foi, até que um dia um espírito disse que era para a pessoa ir na sala ao lado, pegar uma cestinha de vime, amarrar um lápis e colocar a mão ligeiramente em cima da cestinha. E então, ao invés de se comunicar através de pancadas ou indicando as letras do alfabeto, a cestinha corria e escrevia palavras com o lápis que estava preso a ela. Então imaginaram que se colocasse uma prancheta com rodinhas, ficava muito mais fácil o processo, e assim foi feito. Bastava o médium encostar a ponta dos dedos ou na prancheta ou na cestinha, para que ela se movimentasse e escrevesse palavras e frases inteiras. Daí a perceber que a cestinha ou a prancheta era uma extensão da mão do médium, foi um pulo, e então bastava o médium segurar o lápis para que escrevesse com rapidez. Foi assim que começou. Isso daí foi uma coisa que encantava as pessoas. Era um passatempo sofisticado, as pessoas queriam consultar os mortos. Ora, em 1854, o senhor Fortier falou para Hippolyte, o professor Hippolyte, que ele estava frequentando reuniões em que as mesas se moviam. E aquele que adotaria o pseudônimo de Allan Kardec disse: não vejo nada demais nisso, uma mesa se mover, o magnetismo pode fazer isso. Mas o senhor Fortier disse: não, mas elas dão respostas inteligentes às perguntas que nós fazemos. Uma resposta inteligente só pode ter uma causa inteligente, uma mesa não pensa. Então ele foi ver. 1 ano depois, ele estava na residência da senhora Prenemaison, vendo médiuns de uma potencialidade mais acentuada, psicografando linhas, psicografando textos, palavras, dando notícias, informações, respondendo perguntas. No ano seguinte, ele estava junto da família Boudin. A família Boudin era composta pelo pai, pela mãe e por 2 filhas, Júlia e Carolina. A primeira com 14, a segunda com 16, eram meninas. Mas foi aqui, através da psicografia ou através da prancheta, que surgiu
o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, que tinha um pouco mais de 500 perguntas, e Kardec publicou no dia 18 de abril do ano de 1857. Mas, concomitantemente com estes acontecimentos, outros aconteceram que iriam embasar, fortalecer e dar sustentação à doutrina espírita, ao Consolador prometido, que estava se iniciando na sua gloriosa trajetória. Bom, vamos deixar a França, vamos para Edimburgo, na Escócia. Foi aqui, num dos subúrbios de Edimburgo, que nasceu Daniel Douglas Home, no dia 15 de março do ano de 1833. Daniel Douglas Home, vale lembrar que nesta época, não é? Melhor dizendo, nasceu em 1833. Vale lembrar que se ele nasceu em 1833, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele estava com 24 anos. Daniel Douglas Home foi um médium extraordinário. Seu berço, quando ele era bebê, se balançava sozinho. Ele, quando era bebê, se ele queria um brinquedo, um chocalho, uma chupeta e não alcançava, bastava ele esticar a mãozinha, que o objeto se deslocava sozinho e vinha até a sua mão, aí ele pegava. Aos 9 anos ele mudou-se para os Estados Unidos, aos 22 ele retornou para a Inglaterra. Faltava 2 anos para Kardec publicar o Livro dos Espíritos. Na presença de Daniel Douglas Home, o ar se agitava. É como se num lugar aqui todo fechado começasse a ventar. Ruídos estranhos aconteciam, objetos moviam de lugar, uma cadeira que está ali na parede poderia vir se arrastando e se posicionar junto à mesa. Os móveis se amontoavam, não é? Instrumentos musicais tocavam sem qualquer contato humano, espíritos se materializavam. Mas Daniel Douglas Home, sobretudo, levitava. E era uma levitação extraordinária. Uma vez, num edifício, segundo ou terceiro andar, ele saiu por uma janela e entrou por outra, no segundo ou terceiro andar. As pessoas que estavam ali eram céticas, falaram que aquilo que eles tinham visto, eles não tinham visto. Daniel Douglas Home, na Idade Antiga, seria tido como um deus, seria confundido com Apolo, Marte ou Júpiter. Se fosse na Idade Média, possivelmente ele seria considerado um santo ou um feiticeiro, mas nós hoje entendemos que foi um extraordinário médium de efeitos físicos. Na Revista Espírita, de 1858, no mês de fevereiro, Allan Kardec escreveu assim sobre ele: apressou a eclosão do espiritismo na França pelo brilho dos seus fenômenos. E em 1863, no mês de setembro, ele escreveu: nenhum médium produziu um conjunto de fenômenos mais surpreendentes, nem em melhores condições de honestidade. A contribuição do médium Daniel Douglas Home para o espiritismo é inquestionável. Nascido em 1833, foi deixar o palco do mundo em 1886. Pois bem, ainda nos Estados Unidos, cidadezinha de Johnson Creek, estado de Wisconsin, foi aqui que nasceu Dr. Henry Slade, em 1835. Dr. Henry Slade foi um médium também extraordinário, agora em terras americanas. Ele apresentava a levitação com grande tranquilidade, som instrumental sem qualquer contato, arremesso de objetos, materializações parciais, mas o que se destacava na mediunidade do Dr. Henry Slade era a escrita direta em pedras de ardósia. E aqui nós temos um exemplar. A pedra de ardósia daquela época é a mesma pedra de ardósia de hoje. Então eles pegavam a pedra de ardósia, colocavam num caixilho de madeira, jogava aqui em cima pó de giz ou grafite, colocava-se outra pedra em cima. Dr. Slade colocava a mão, e quando ele tirava a mão e removia uma pedra de cima, existiam
frases inteiras escritas sobre a ardósia, num fenômeno de escrita direta. Aqui uma tábua mais sofisticada. Vejam que aqui tem um orifício e aqui tem um tipo de um gancho, para evitar fraude, porque os fraudadores sempre existiram em todos os lugares, em todas as épocas. Jogava-se aqui o pó de giz ou o grafite, fechava a parte de cima, este orifício passava por aqui e eles colocavam um cadeado. Dr. Slade colocava a mão em cima e dali a alguns minutos, quando eles abriam, existiam frases inteiras. Ele foi visitar, em decorrência da sua mediunidade extraordinária, a Rússia, a Austrália, a Alemanha, Inglaterra, Dinamarca. Foi acusado de fraude, passou 3 meses na prisão, foi solto sob fiança, a sua sentença condenatória foi anulada. E ele, que nasceu em 1835, faleceu em 1905, alquebrado, viciado em álcool, pobre, abandonado e esquecido num asilo. Mas temos que considerar que o Dr. Slade teve uma contribuição inquestionável para a eclosão do Espiritismo, nos recordando que na época em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele estava tão somente com 22 anos. Pois bem, ele foi estudado por Friedrich Zollner, da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Aqui está o Dr. Zollner e aqui o Dr. Slade. Zollner é quem fez estudos acentuados para demonstrar a 4ª dimensão. Na Universidade de Leipzig, foi estudado pelo médico Paul Gibier, psicólogo e fisiologista francês, por Gustavo Frischner, matemático e físico alemão. Isto. Pois bem, deixemos agora a América, vamos para a Itália, cidade de Minervino Murgi. Foi aqui em Minervino Murgi, na Itália, que nasceu a médium Eusápia Paladino, no dia 21 de janeiro de 1854. Eusápia Paladino foi uma médium extraordinária. Vejo que quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ela estava com 3 anos. Pois bem, Eusápia Paladino perdeu a sua mãe, que morreu no parto. Com uns 12 anos, o seu pai foi assassinado. Então, ela, uma menina, passou a morar de favor, pobre, simples e analfabeta. Em 1868, com 14 anos, eclodiu a sua mediunidade gloriosa. Porque, vejamos que em 68, tão somente 11 anos depois de Kardec ter publicado o Livro dos Espíritos, as famílias na Itália, na França, na Europa, ainda se davam à prática de evocar os espíritos através das mesas girantes. E então, Eusápia vivia morando de favor nas casas que a acolhiam. E numa dessas casas, nesta época, as pessoas sentaram ao redor da mesa para trabalhar com os espíritos. Acontece que havia muitas crendices na época. Por exemplo, não poderia ter nenhum metal no corpo, então aqueles óculos metálicos tinham que ser removidos. Não podia sentar pessoas do mesmo sexo lado a lado, tinha que intercalar um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E a casa em que ela estava morando, a família e os amigos se reuniram em volta da mesa, mas tinha um homem a mais, faltava uma mulher. Então, uma das convidadas falou assim: chama a Eusápia. E ela foi chamada, sentou-se à mesa. Quando ela sentou-se à mesa, 10 minutos depois, as garrafas e os copos da casa começaram a voar, as cadeiras começaram a se movimentar e a mesa em que eles estavam apoiados levitou. A partir daí, a vida de Eusápia Paladino mudou, porque todo mundo queria que ela morasse junto, todo mundo queria hospedá-la, para poder chamar os amigos e fazer aqueles encontros memoráveis. Então ela não teve mais sossego.
Quando as pessoas cansavam de ver os fenômenos numa casa, ela era avidamente convidada para que comparecesse em outra, e era convidada para morar, e aí o dono da casa, a dona da casa, chamavam os amigos e faziam as sessões com Eusápia Paladino. Aqui nós vemos Eusápia Paladino numa mesa levitando. Chama a atenção dos senhores e das senhoras para observar que este senhor aqui está pisando no pé dela, e ao mesmo tempo ele está segurando a mão dela sobre a mesa. Por quê? Para evitar fraudes, desconfiava-se muito de que houvesse fraude nisso. Então, quem estava próximo do médium pisava no pé, segurava a mão, essa coisa toda, né? Aqui nós vemos numa sala muito bonita, Eusápia Paladino, aqui está o astrônomo Camille Flammarion, aqui o professor Charles Richet. O professor Charles Richet foi quem cunhou a palavra ectoplasma, para identificar a substância fluídica que é expelida pelos médiuns nas sessões de materialização e também de cura. Casa de Camille Flammarion, mesa levitando, Eusápia Paladino. Ora, ainda na Itália, vamos deixar Minervino Murge e vamos para Nápoles, que aqui está. A cidade de Nápoles, a belíssima cidade portuária de Nápoles. Lá nós estamos vendo o vulcão Vesúvio, aquele que se enterrou com Pompeia no ano 79. Pois bem, em Nápoles, o professor Ercole Chiaia, em 1888, através de um jornal, escreveu ao Dr. Sérgio Lombroso para que fosse até Nápoles estudar uma mulher muito interessante. Eusápia estava com um pouco mais de 30 anos. E dizia o professor Chiaia a César Lombroso: esta mulher, simples na sua essência, apresenta fenômenos extraordinários, e eu gostaria que você a estudasse, né? Na época, César Lombroso, grande criminalista, vivenciava momentos de glória pela teoria sua a respeito do criminoso nato. Era um homem famoso na Europa inteira. O doutor César Lombroso não atendeu o pedido de imediato, mas 3 anos depois, 1891, ele foi a Nápoles. E foi em Nápoles que estava ele, o professor Chiaia e outros estudiosos, numa sessão com Eusápia Paladino. Ela fez com que a mesa levitasse, fez com que objetos se movessem. Ela já estava um pouco cansada, reclinada numa poltrona, quando um dos que estavam ali ainda disse a ela assim: faça com que aquele tinteiro saia daquela mesa e se coloque naquela outra. Ela olhou para a pessoa e disse assim: por que me pedes tão pouco, se eu posso muito mais? Caiu em transe e começou a se materializar um espírito. 2 pessoas seguravam as mãos dela junto à poltrona. O espírito materializado era menor do que ela, era mais baixo do que ela. E o espírito começou a andar pela sala e conversava com as pessoas falando baixinho. E César Lombroso foi ficando incomodado com isso, porque ele tinha um pouquinho de perda de audição, mas queria escutar o que é que o espírito falava para os outros. E como ele não conseguia escutar, foi ficando impaciente. E o espírito vem chegando perto dele. Na hora que o espírito se aproxima, para na frente dele, olha para ele e diz assim: Cesare, Cesare, figlio mio. Ele tem uma emoção muito forte e começa a chorar. Era a mãe dele materializada, com todas as características de vestimenta, o mesmo tom de voz e, sobretudo, o mesmo jeito com o qual ela costumava chamá-lo ou se referir a ele. Conversou com ele, e então César Lombroso depois disse que lamentava muito ter feito críticas duras aos fenômenos espíritas, mas que a partir daquele dia ele seria de fato um defensor do espiritismo. E foi com Eusápia Paladino que isto se deu. Ela foi estudada por Alexander Aksakov, da Rússia,
Charles Richer, fisiologista da Universidade de Paris, Enrico Morselli, da Universidade de Gênova, Giovanni Schiaparelli, Observatório de Milão, Arthur Conan Doyle, médico inglês, Ernesto Bozano, filósofo da Universidade de Turim, Oliver Lodge, da Associação Britânica de Cientistas, e Camille Flammarion, cientista do Observatório de Paris. Todos eles se dedicaram a estudar a mediunidade fantástica de Eusapio Palladino. Agora, se vocês ficarem olhando nos olhos de Camille Flammarion, vocês vão ver ele envelhecendo um pouquinho. Não é? Bom, aí está Eusapio Palladino com Alexandre Aksakov. Vejam que ele está segurando as pernas dela e está segurando também uma das mãos, enquanto a outra está erguida, para que não possa se suspeitar de que haja fraude, ou ela tem alguma cordinha, ou então alguma peça que encaixa na mesa. Esse cientista da Rússia fez um estudo muito interessante, com a médium Eusapia Palladino, que teve importância para a época, a fim de que muitas pessoas, devido ao nome e ao prestígio dele, pudessem voltar os seus olhos e o seu interesse para a doutrina espírita. Aqui está Eusapio Palladino, Camille Flammarion, em 27 de julho de 1897, e vejam na foto seguinte, a mesa levitando. Vejam só, isso não foi um fenômeno ou outro, um fato isolado, era uma coisa contínua. Esses médiuns foram submetidos a muitos testes, não é? Aqui numa outra sessão, agora com o Dr. Enrico Morselli, vejam aqui os nomes das pessoas, está lá Eusapio Palladino, aqui De Albertis, Benzano, Porro, Avelino, e por aí vai, e aqui por fim o professor Enrico Morselli. A contribuição de Eusapio Palladino para a eclosão do Espiritismo foi uma coisa simplesmente extraordinária. Embora pobre, sempre amparava os mais pobres. E morreu em 16 de maio de 1918, aos 64 anos. E o Espiritismo na Terra nunca poderá olvidar o nome da médium Eusapia Palladino. Deixemos a Itália. Vamos agora para Londres, na Inglaterra. Foi aqui, em Londres, que nasceu a médium Florence Cook, no dia 3 de junho de 1856. Vejam que quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ela tinha 1 ano. A médium Florence Cook, que aqui aparece em 1872, com 16 anos, ao lado do professor, do Dr. William Crookes, que estava com 40, tiveram uma convivência longa em torno dos estudos da mediunidade, porque a médium Florence Cook materializava um espírito de uma forma extraordinária. O espírito de Kate King, que se declarava filha do pirata Morgan. A materialização de Kate King, que ocorreu pela primeira vez em 22 de abril de 1872, era uma coisa extraordinária, porque Kate King andava pela sala, se aproximava das pessoas. Aqui o Dr. William Crookes dava o braço, as pessoas podiam pegar na mão de Kate King, se inclinassem a cabeça com delicadeza sobre o seu peito, podiam sentir as pulsações do coração. Quando pegavam sua mão, sentiam a textura da sua pele. A materialização de Kate King era extraordinária e durava horas. E foi assim que o Dr. William Crookes fez esses estudos, que devem estar jogados numa gaveta qualquer de uma universidade de Londres. Kate King, ela tocava as pessoas. Dr. James Gully tomou o seu pulso, sentiu as pulsações. Foi um estudo extraordinário durante vários anos. Durante vários anos. Quando se estava muito perto de Kate King, podia-se sentir a sua respiração. Uma coisa extraordinária. Aqui a médium Florence Cook, apoiada numa cadeira, a mesma foto. Essas fotos são antigas, sofreram muitas ampliações, sofreram muito
reparo, então às vezes são borradas, a gente procura tirar aí as manchas, mas fica difícil, não tem nitidez. Mas a médium Florence Cook e Kate King materializada, uma coisa extraordinária. O que acontece é que em 1872, quando Florence Cook começou com os fenômenos de materialização, o povo começou a falar, falavam em fraude, e o Dr. William Crookes também falou mal, fez algumas críticas inadequadas sobre a mediunidade de Florence Cook. Como ele era um cientista, ela então o procurou e disse que gostaria de se submeter à análise e ao critério científico dele, com uma condição: se fosse fraude, ele deveria publicar a fraude e ela arcaria com as consequências. Mas se ele não encontrasse fraude, ele teria que dizer publicamente e atestar categoricamente a veracidade dos fenômenos. E depois de vários anos estudando Kate King materializada, o Dr. William Crookes escreveu dizendo da veracidade dos fenômenos ditos espíritas. Ele enfrentou problemas, quase foi expulso da Sociedade Real de Londres, que era uma instituição que dava incentivo às pesquisas, mas ele continuou, não é? Publicou o livro Fatos Espíritas, onde ele conta suas experiências com outros cientistas. Quando se encerraram as manifestações do espírito Kate King, aconteceu um fenômeno extraordinário, porque o médium de efeitos físicos nunca vê o espírito materializado, porque ele está sempre em transe profundo, está sempre em transe, então ele não vê o espírito. Mas na última materialização de Kate King materializada, despertou a médium Florence Cook. Florence Cook acordou, saiu do transe. Kate King se abraçou a ela e se desmaterializou abraçada a ela para nunca mais voltar. Esses são alguns fatos do relacionamento da médium Florence Cook, do espírito Kate King e do cientista William Crookes, que escreveu este livro que a FEB publicou em 1945. Ele escreveu em fevereiro de 1897. E houveram outros médiums de efeitos físicos extraordinários. Martha Berrot, na Argélia, em 1886, Ellen Duncan, na Escócia, em 87, Linda Gazera, na Itália, em 1890. Linda Gazera materializava com muita facilidade o espírito de Carlota, uma menininha de 4 anos, várias materializações de Carlota, que vinha cheia de graça, com as suas infantilidades, vamos dizer assim, sempre ponderadas. Foi sepultada na cidade de São Paulo. Aqui, a médium Minnie Harrison, na Itália, em 1895, e por aí vai. Então, aqui são alguns dos médiuns de efeitos físicos que deram neste período todo uma sustentação extraordinária para a eclosão do espiritismo. Vamos voltar para a América, particularmente Brasil. Vamos baixar o voo do nosso ônibus espacial para ver mais de perto essa área. E vamos aqui para Parintins, na margem do rio Amazonas. Foi aí em Parintins, que aqui está banhada pelo rio Amazonas, que nasceu a médium Ana Prado, em 1883. Ana Prado era uma médium de efeitos físicos extraordinária. Aqui ela, liberando ectoplasma, ela tinha uma facilidade muito grande para materializar objetos que eram mergulhados num pote de cera. Depois de mergulhados na cera ou no gesso, o objeto se desmaterializava. E aí então esse espaço era preenchido e aí então tinha-se uma cópia material da materialização feita. Uma mão, o espírito materializava a mão, colocava na cera, desmaterializava, ficava lá o molde. Aí era preenchido com gesso ou com outra substância e tinha-se uma cópia da mão do espírito. Mas, sobretudo, ela ganhou muita fama quando ela materializou o espírito de Raquel Figner.
Raquel Figner morreu jovem, filha de Frederico Figner, que é o irmão Jacó que escreveu o livro Voltei, através do Chico Xavier. A esposa de Frederico Figner ficou muito chocada, desconsolada, inconsolável com a morte da filha. E procurou a médium Ana Prado. Ora, o espírito de Raquel se materializou, passeou na sala, abraçou o pai, abraçou a mãe, e foi aí que Frederico Figner teve um impulso maior para a doutrina espírita. Deixamos Parintins, vamos para Botucatu, estado de São Paulo. Foi aqui em Botucatu, uma foto de 1920, que nasceu o médium Carlos Mirabelli, ou Carmine Mirabelli, em 2 de janeiro de 1889. Mirabelli foi um médium extraordinário. Em sua casa, os objetos estavam sempre mudando de lugar. Foi trabalhar numa loja de calçados Vilaça, e em pouco tempo foi dispensado. Porque quando as pessoas iam comprar sapato com ele, a pessoa falava o sapato que queria, e quando ele ia buscar o sapato na prateleira, a caixa de sapatos saía da prateleira e caía nos pés da pessoa. E aí, naturalmente, as pessoas ficavam assustadas, perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego. Pois bem, Carlos Mirabelli levitava com uma facilidade extraordinária, como está nessa foto aqui, feita no Instituto Psíquico Brasileiro. Aqui, Academia de Estudos Físicos, César Lombroso, em São Paulo, ele cercado de pessoas interessadas na sua mediunidade. Foi preso, apanhou na rua, teve a casa apedrejada, sofreu perseguição política, 19 dias no Juqueri, o hospício, desagradou os espíritas porque cobrou pelos dons mediúnicos. A vida do médium de efeitos físicos não é fácil em qualquer lugar. Vejam aqui, ele todo amarrado, não é? Com uma calça aqui cortada, curtinha, aqui sendo examinado, mas, por incrível que pareça, nenhum cientista estrangeiro veio estudá-lo. Veio um, que era ateu, mas também não virou nada. Cientistas e estudiosos estrangeiros alegaram que no Brasil não havia experiência e conhecimento científico para obter resultados dignos de confiança. Deixaram de ver um dos mais extraordinários médiuns. Deixemos agora Botucatu, vamos para Pacatuba, Ceará. Aqui está Fortaleza, Pacatuba está aqui. Foi em Pacatuba, que aí está, em tempos passados, que nasceu Francisco Peixoto Lins, o famoso Peixotinho, em 1º de fevereiro de 1905. Peixotinho talvez tenha sido o maior médium de materializações brasileiro, talvez, né? Aqui em 1953, com o médium Chico Xavier. As materializações de Peixotinho eram impressionantes. Vejamos ele deitado aqui, o ectoplasma saindo da boca, do nariz, do ouvido, e o espírito materializado. Ao contrário do que a gente possa pensar, o espírito materializa a parte que ele quer. Ele pode materializar só a mão, ele pode materializar só o rosto, ele pode se materializar por inteiro, como Kate King, né? Olha aqui, uma materialização a gente vê que perfeita, né? Esse é Peixotinho. Veja que caso interessante. Esse é Carlos Augusto, cidade de Campinas, 16 de setembro de 51. Ele estava na matinê, no Cine Rink. O cinema desabou, morreu. Um ano depois, ele se materializou numa sessão com Peixotinho e conseguiram uma fotografia dele. E a gente vê a semelhança, para não dizer que é idêntico, não é? E assim, nós vamos vendo a infinidade de médiuns, de materializações, aqui com Peixotinho também. Vejam só, aqui já de corpo inteiro. Eu vou aumentar essa parte aqui para que vocês possam ler também. Ampliado, abaixo assinado, reunião de materialização realizada na residência Francisco Cândido Xavier, Pedro Leopoldo, com Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, né? E se materializou o espírito da irmã Ana. Vou ampliar a parte de baixo, esta parte aqui, para vocês verem quem que assina. Está aqui, Chico Xavier,
Esmeralda Bittencourt, Jacques Aboab e Francisco Peixoto Lins, 14 de dezembro de 53. E por aí vai. Deixamos agora o Peixotinho, vamos para Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Aí está. Dessa não preciso explicar muito, porque a casa em que nós estamos tem o nome do glorioso Francisco Cândido Xavier, que nasceu no dia 2 de abril do ano de 1910. E aqui vemos várias etapas da sua vida, não é? Pois bem, Chico Xavier não era só médium psicógrafo ou médium psicofônico. Pode-se dizer que ele tinha todas as mediunidades, inclusive de materialização. Aqui nós vemos em Uberaba, 1964, aqui com o Dr. Valdo Vieira, aqui junto ao médium Feitosa. Chico Xavier também fornecia fluidos, ectoplasma, para sessões de materialização. Aqui está o espírito Emmanuel, mas não é uma fotografia, é um desenho. Quem estava nessa sessão aqui explicou ou desenhou, não sei se foi a mesma pessoa, então fizeram esta imagem. Emmanuel se materializou segurando uma tocha acesa na mão, e quem viu falou que o seu peito era todo coberto de estrelas. E foi Emmanuel, na década de 60, que falou para Chico Xavier que era para ele encerrar as sessões de materialização, porque a tarefa dele era o livro. E o médium de Uberaba atendeu ao seu mentor e ficou com o livro e a psicografia até desencarnar em 30 de junho de 2002. Então estamos vendo a infinidade de materializações. Henry Slade na América, Eusébio Paladino na Europa, Peixotinho no Brasil e tantos outros. Por que a gente não vê mais materialização? Estamos numa casa espírita, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já viu um espírito materializado? Ergue a mão. Ninguém. Não é estranho isso? Já viu? Uma pessoa. Não é estranho isso? Aqui tem quase 40 pessoas, uma viu um espírito materializado. Porque até pouco tempo atrás também aqui em Rio Preto tinha um médium de efeitos físicos, né? Não sei, já tinha uma certa idade, não sei se ainda está por aí. Mas enfim, vejam só. Mas essa pergunta eu faço em plateia, tem 200, 300 pessoas ou mais, e ninguém ergue a mão. Quando muito, um. O que é que aconteceu? Onde é que estão os médiums de materialização? Tinha tanto médium de materialização em todo lugar? Por que hoje não tem mais? Por que a gente está aqui, acredita no Espiritismo, mas não vê? A resposta está no Livro dos Espíritos, no item 5 da conclusão, quando Allan Kardec diz assim: o desenvolvimento do Espiritismo apresenta 3 fases distintas. A primeira fase é da curiosidade despertada pelos fenômenos. A segunda fase é a do raciocínio e filosofia. E a terceira fase é da aplicação e consequências. Sabe por que nós não vemos mais espíritos materializados? Porque a primeira fase já foi. A primeira fase já foi. Foi o início para despertar o interesse das pessoas pela curiosidade. Por isso que hoje nós não temos mais médiuns de efeitos físicos. Por isso que nesta casa espírita, em tantas outras que eu vou, ninguém viu espírito. Porque o período da curiosidade, a fase da curiosidade despertada pelos fenômenos, já foi. Nós estamos vivendo a segunda fase do raciocínio e filosofia. A fase do estudo, onde tem que se pensar e filosofar a respeito do que se está pensando. Estamos nesta fase aqui, raciocínio e filosofia. Por isso que só Chico Xavier, mais de 400 livros psicografados, para a gente estudar, raciocinar, filosofar sobre aquilo que se estudou. Mais de 400 livros.
com um nível de entendimento para doutores e pessoas simples que mal concluíram o curso primário. Eu falo primário, vocês vão entender por quê, né? Então, cabelinho já branco, então, era primário. Hoje acho que é fundamental, né? Tá bom. Então, é o período do raciocínio, da filosofia. Só Chico Xavier, mais de 400 livros. Mas temos também a médium, não é? Zilda Gama. Leiam o livro Dor Suprema. Dor Suprema, um livro extraordinário. Ivone Pereira, Divaldo Franco, Carlos Bacelli, e por aí vai. E por aí vai, centenas e centenas de livros, porque nós estamos no segundo período. Da mesma forma que tinha muito médium de efeito físico na primeira fase, tem agora também, e com destaque para este aqui, na segunda fase, para que as pessoas possam estudar, raciocinar e filosofar a respeito para ver o que vão fazer da vida. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Claro, não devemos estudar só os livros desses médiuns, os livros desses médiuns junto com as obras de Allan Kardec. Junto com as obras de Allan Kardec. Aliás, qual é a obra mais importante de Allan Kardec, hein? Pois é. Qual seria a obra mais importante de Allan Kardec? O Livro dos Espíritos, 57. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho, 1864. O Inferno, o Céu e Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Qual é o livro mais importante? Ora, se vocês perguntarem para mim, eu posso achar que é um. Ele pode achar que é outro. Ela pode achar que é outro. Então, qual é o livro mais importante de Allan Kardec? Ué, vamos ver com ele. Ele que escreveu, ele deve saber. Livro Obras Póstumas, que foi publicado depois da morte dele. Vamos lá? 17 de junho de 1856. Pergunta ao Espírito de Verdade. Ele perguntou: uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que pensas? Olha, em 1856, ele estava se referindo ao Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Os Espíritos responderam assim: por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Olha aqui, o Espírito Verdade está dizendo para ele que o Livro dos Espíritos é uma introdução. Ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Vamos lá agora, 1863. O que pensais da nova obra em que trabalho no momento? Está se referindo ao Evangelho, que foi publicado em 64. Esse livro de doutrina terá considerável influência. Fizeste bem enfrentando as questões da alta moral prática. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo tal qual ele é. Então, com o Livro dos Espíritos ainda não tinha sido apresentado. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo tal qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina do Cristo. Vamos lá, agora em setembro, tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que abre afinal ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Agora, com o Evangelho, o Espírito fala isso. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andames, já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. O primeiro foi a introdução, o segundo está lá, foi o Livro dos Médiuns. Mas este aqui, é com este aqui que a obra começa a se libertar dos andames, porque por enquanto estava no alicerce. Então, a obra mais importante de Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem gente que quer tirar o Evangelho segundo o Espiritismo do Espiritismo. Vocês sabem disso?
Tem muita gente que quer tirar. Verdade. A gente sabe que o Espiritismo se apoia no tempo formado pela ciência, pela filosofia e pela religião. Eu tenho uma turma que diz assim: não é religião, não. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências morais. Ora, que isso? Há muitos anos, eu escutei o Chico Xavier falar que os cristãos ainda não estavam isentos de sofrer as perseguições. E eu achei aquilo muito estranho. O catolicismo, com toda a força que tinha e tem, as igrejas evangélicas, o espiritismo explodindo, achei muito estranho. Olha o que diz esse pastor da Igreja Batista Americana, Vance Havner. Ele fala Satanás ou demônio, eu vou falar as trevas. Ele diz assim naquele texto que está traduzido aqui embaixo: as trevas não estão lutando contra as igrejas, mas juntando-se a elas, tornando-se membros delas. Elas causam mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Semeando joio é a fofoquinha, é a conversa desmerecendo este ou aquele da própria casa espírita. Ah, não vou com a cara do fulano, não vou com a cara da fulana. A gente não vai com a cara de um monte de gente, tem que conviver. Tem muitos que não vai com a cara do próprio parente e, no entanto, passa o Natal junto. Mas no centro espírita não, qualquer coisinha já arrepia. Eles causam mais dano semeando joio do que arrancando trigo. É um querendo aparecer mais do que o outro, é os ciúmes, um monte de coisa. Milindre, então, nem se fala. Olha aqui, ó. Eles realizam mais por imitação do que por oposição direta. O que é isso? Começa a criar novidade na casa. Por exemplo, eu já estive no centro espírita fazendo palestra, em que todos os médiuns da casa compareciam vestidos de branco, para poder aplicar o passe. Estive fazendo palestra numa casa espírita, em que se fazia o tratamento com minerais, pedras. Tinha um dia lá da sessão, a pessoa ia, deitava numa mesinha, e aí colocavam pedras em cima dela, casa espírita. Então, realiza mais por imitação. Começa, sabe? Começa a criar novidade. Daqui a pouco tem gente falando em aguaterapia, né? Um tratamento com água. E assim vai minando. Tem em casas espíritas que quando a pessoa faz a prece, toda a plateia acompanha o Pai Nosso com voz alta. Não tem nada de errado, mas aí não é prática espírita. Então começa por imitação, inserindo coisas que não são da doutrina, porque acabarão com o centro espírita, se os espíritas não tomarem cuidado. Da mesma forma que atacaram as igrejas evangélicas e a Igreja Católica. Quem não concorda com Allan Kardec e Chico Xavier, não tem que tentar mudar, tem que sair para outro lugar. A pessoa não concorda e quer mudar? Não. É Allan Kardec e Chico Xavier. Quem não concorda, muda de lugar. Não pode mudar o lugar. Então nós temos que entender, existem movimentos grandes, na nossa região não, mas tem movimentos grandes, existe federação que tem empenho em dizer que a doutrina espírita é uma ciência e uma filosofia de consequências morais, não é uma religião. Né? Vocês alguma vez na vida imaginaram isso aqui? Olha a data, 20 de julho, hein? Antes de ontem, a estátua de Jesus Cristo foi decapitada e derrubada do pedestal em uma igreja católica da Flórida, no dia 15. Alguma vez vocês imaginaram uma coisa dessa? Se fazem isso com a igreja católica, se fazem isso com o Cristo, poderão fazer no centro espírita. Às vezes nem precisará, porque as trevas estão, como disse o pastor americano,
se juntando, tornando-se membro das casas espíritas. Na França, a Catedral de Nantes foi incendiada, ao que tudo indica, criminosamente, no dia 18. Que é isso? O ano passado, a Catedral de Notre Dame, os espíritas precisam entender que, às vezes, não se vai destruir o centro espírita assim. Vai se destruir o centro espírita inserindo comportamentos e práticas que não são do espiritismo. Que não são do espiritismo. Não é? Pois bem, vamos lá. Então a gente diz que a religião é religião. É religião. Vamos ver por que a gente pode falar que é religião? Olha aqui o que diz Allan Kardec no livro, né, O Evangelho segundo o Espiritismo. Aproxima-se a hora, já vimos essa frase, estou repetindo, aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar ao Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. No Livro dos Espíritos, conclusão 5, o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião, Deus, a alma e as penas e recompensas futuras. Mas, para falar a verdade para vocês, ainda a gente não pode se dar por satisfeito, né? Se é religião ou se não é. Tudo indica que é, mas vamos mais a fundo. Item 7, efeitos do espiritismo filosófico. Olha os efeitos do espiritismo filosófico. Desenvolve o sentimento religioso, resignação ante as vicissitudes da vida, desperta indulgência ante os erros alheios. É o próprio Cristo. Mas ainda a gente não pode se dar por satisfeito. Então perguntaram ao Emmanuel, isso está na questão 352 do livro Consolador: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Emmanuel respondeu assim: o Espiritismo evangélico, porque tem o Espiritismo científico e tem o filosófico, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos. Tá bom? Agora, eu já escutei um orador dizendo assim: mas eu contesto Emmanuel. Então o lugar dele não é no centro espírita, né? Mas ainda não estou plenamente satisfeito. Eu queria ver falando que é religião. E tem. No livro Seara dos Médiuns, na introdução, Emmanuel diz assim, no finalzinho: aqui ficamos na nossa tarefa de apagar expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Religião espírita. Então, acabou o assunto. Né? A gente tem que entender isto, nós precisamos saber isto, para refutar essas coisas estranhas. Se quiserem destruir o centro espírita, então vão ter que colocar fogo, igual estão fazendo com as igrejas, mas não por problema interno das pessoas que querem modificar as coisas. Então nós vimos que a primeira fase é a curiosidade despertada pelos fenômenos, está aí. A segunda fase, do raciocínio e da inteligência, por isso que tem um monte de livro. Mas se a pessoa quiser ficar nos que esses dois aqui escreveram, já está de bom tamanho, não precisa mais não. Os outros ajudam. Chico Xavier, vocês sabem que Kardec, o Espiritismo é a terceira revelação, não é? Terceira revelação, primeira Moisés, segunda Jesus, terceira o Espiritismo. Mas as obras de Chico Xavier trazem a revelação das obras de Kardec. As obras de Chico Xavier trazem revelação das obras de Kardec. Os demais médiuns, com todo respeito, trazem informação. Tem diferença. E a terceira fase, aplicação e consequências. Qual é? Já que nós estamos na segunda. É aquela fase
que muitas pessoas vivendo na segunda já colocam um pezinho na terceira. É a fase em que se aplica e se tem as consequências de tudo o que se aprendeu aqui na segunda. Quem estudou, raciocinou, filosofou, leu bastante a respeito da segunda, passa para a terceira, passa a aplicar tudo aquilo e naturalmente terá as consequências. Chico Xavier vivia na terceira fase do Espiritismo. Aqui, 1862. Olha as filas que se fazia lá em Minas Gerais para receber um alimento, para receber uma nota de cruzeiro, um cruzeiro, né? Para receber uma palavra do médium Chico Xavier. Olha ele aí. Pois é a terceira fase. E muitos de nós já colocamos o dedinho do pé. É quando a gente vem fazer serviço no centro, é quando a gente ajuda os outros, é quando a gente procura pôr em prática aquilo que aprendeu. É o comecinho da terceira fase, que muitos espíritas, de uma forma bastante modesta, de uma forma bastante acanhada, a verdade é que já começam a vivenciar essa fase, de uma forma modesta e acanhada, mas já começa a vivenciar, lugar que tem sopa, vai lá e faz sopa, ajuda no passe, trabalha como médium, um monte de coisa, né? Pois bem, então vejam só, é isso aí. Mas tem agora uma pergunta interessante. Aqui é o Polo Norte, aqui é os Estados Unidos. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Áustria. Nesses lugares não tem pobre como a gente tem aqui no Brasil. Tá certo? Tem pobre, mas não tem pobre como nós temos no Brasil. Estou acabando. Como é que faz para vivenciar a terceira fase ali? Ora, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Livro dos Espíritos 886. Então, onde tem pobre, a gente deve ajudar materialmente, pode ajudar materialmente, mas também praticar isso aqui. Agora, onde não tem pobre, é só isso aqui mesmo, só isso aqui, como se fosse fácil, né? Benevolência para com todos. Às vezes a gente se irrita no trânsito, porque a pessoa que vai na frente não anda, entendeu? Breca na hora que não precisa, breca, olha para um lado, para o outro, você pensa que ela vai parar, né? Porque tem gente que para no meio da rua, para o outro descer. É cada coisa. Benevolência para com todos. Vamos ser benevolentes, vamos entender, né? Talvez é a primeira vez que ela está dirigindo, quem sabe. Fazer um serviço, a pessoa não faz direito, a gente se irrita. Vamos ser benevolentes. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então, a pessoa tem um monte de imperfeição, conta mentira, atrasa no serviço, e se esquece que já matou a avó uma vez, né, na conversa. Minha avó morreu, puxa vida, é a 8ª vez que morre a avó, né? Só tem 2. Entendeu? Então tá, indulgência, não que não se deva tomar uma providência, senão o mundo vira uma bagunça, mas ser indulgente para com isso, falta que a pessoa comete, perdão das ofensas, não é? A gente ofende os outros e também é ofendido, fazer o quê? Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus. A terceira fase do Espiritismo, aplicação e consequência. A aplicação do que nós estudamos, aprendemos, raciocinamos e filosofamos, nos leva a isto aqui. E aí, como consequência, nós temos isto, a felicidade. Veja só, a terceira fase nos leva a isto aqui. Então, esta é a trajetória do Consolador prometido. Esta é a trajetória do Consolador prometido, que
vivencia-se a segunda fase, ainda temos a terceira. E quando entrarmos na terceira fase, o quadro será este. Essa é a imagem mais fidedigna que eu encontrei da felicidade. Olha um casalzinho aqui. Primeiro, está acima do peso pelos padrões de hoje. Segundo, nem roupa tem. Não tem nada, nada. Mas eu nunca vi uma imagem que mostrasse tanta felicidade igual desses dois aqui. É o nosso futuro. De forma que a trajetória do Consolador Prometido é uma odisseia, é uma coisa extraordinária. A quantidade de pessoas envolvidas, o planejamento disso tudo, as pessoas que deram a vida a isso e por aí vai, né? E por aí vai. 1800 anos. Quem naquela época ficou sabendo que Jesus falou que ia enviar o Consolador Prometido, talvez tenha pensado assim: puxa vida, às vezes dá tempo de eu ver, ou então meus filhos irão ver, ou meus netos irão ver. O tempo para quem tem a eternidade é muito diferente do nosso. 1800 anos, 18 séculos. E agora, hoje é quarta-feira, amanhã eu acredito que vocês têm que trabalhar, então temos que deixar a Europa, voltar para São José do Rio Preto e aterrissar com tranquilidade, segurança e muita paz para todos nós. Muito obrigado.